Boa noite, pessoal. Vamos começar por essa tela aqui, que eu sempre usei o meu canal para divulgar meus trabalhos, mas hoje tem um assunto desagradável que, para quem tiver paciência de escutar, são 1 hora, 14 minutos e 29 segundos de uma reunião que aconteceu após o meu filho ter gravado uma situação muito desagradável que foi de uma professora fazendo doutrinação ideológica durante a aula. E nessa situação, vamos tentar ser breve aqui, ela pichou e colocou a pecha, né, de tantas afirmações baseadas em informação de internet que o candidato a presidente da República, hoje eleito, Jair Messias Bolsonaro, era um racista, fascista, nazista, conforme palavras ditas por ela mesma. E durante o decorrer dessa narrativa, né, que vai acontecer, eu não declaro agora que não expus a imagem de nenhum deles, apenas o nome que por vez ou outra eu perguntei durante a gravação que eu já esperava que fosse ter esse rumo e que eu tá aí, conforme segue, né? Segue na descrição, reunião com socialistas. Então tá aí. Vamos colocar agora ao crivo de todos vocês que vão escutar e vamos submeter ao julgamento, sendo que o meu filho foi colocado como o errado em ter tomado a atitude de começar a gravar, sendo que o pior já tinha sido dito. Quando ele ficou abismado com as afirmações da professora e ele começou a gravar, já tinha se passado boa parte. Então, tá aí um resumo, né, Hoje eu fui convocado para uma reunião que, para mim, foi muito... não vou falar opressora, não, porque é uma palavra que eles preferem, é um termo que eles usam muito, oprimir, lacrar. Então, eles tentaram fazer isso muito comigo hoje. Então, é isso aí, que está a critério de vocês para poder julgar, administrar e tentar absorver. Eu, particularmente, considero que, igual eu mesmo disse com deboche algumas vezes, nem eu tento aplicar a meus filhos. Eu tenho uma filha com 21 anos de idade, tenho um filho com 16 e tenho um filho com 3 anos de idade que eu não quero submeter a esse tipo de pessoas e a esse tipo de crivo, de tentativa de aprendizado, de doutrinação ideológica. Todos nós temos liberdade de agir e de formar nossas opiniões políticas a respeito de sexualidade, a respeito de qualquer rumo que a nossa vida tenha que tomar. Então, tá aí. Vou submeter ao crivo de vocês e deduzam, a partir desses cansativos 1 hora, 14 minutos e 29 segundos de uma dedução muito torpe que me massacrou hoje o dia inteiro e acabou com o meu dia de trabalho, acabou com a minha estrutura. E conforme as palavras deles, meu filho foi covarde em gravar o áudio que sequer expôs a imagem deles, né, na situação que eu venho a expor a seguir. Então são somente palavras.
que eu garanto e tenho certeza que se eu estivesse num posto privilegiado como o deles, eu nunca colocaria tais palavras ao alcance de quaisquer pessoas ou aos filhos de vocês, se eu tivesse o posto que eles têm. Começa agora a ladainha. Vez ou outra eu posso interromper. É um pouquinho de paciência só porque eu entrei nesse momento na escola, agora a gente vai iniciar. Sou eu agora me apresentando. Tá registrando e vou deixar ela relatar o que aconteceu. Sim. Né? Que o Gabriel até falou que passou por você, né? Mas... Me deu uma prévia, assim. É, do que aconteceu, né? Sim. Bom, Isaías, eu pedi para te convocar aqui na escola porque a gente precisa de um esclarecimento sobre o que aconteceu. Eu não conversei com o Gabriel pessoalmente desde então, mas ontem eu dei aula na sala dele e ele não estava. Aí os meninos me contaram e foi assim, totalmente sem querer, porque eu nem desconfiava. A professora falando. Eu tinha gravado a minha aula porque eu sou proibida de falar de política. E aí que eu pedi para poder chamar porque Gabriel cometeu vários erros, né, ao fazer isso. Primeiro que ele não pode gravar as minhas aulas sem autorização. Nem sua nem nenhuma, né, porque... A lei eu vou colocar depois. Que é o segundo ponto, né, ele não pode usar celular dentro da sala de aula. Certo. E o terceiro é o entendimento errado de que eu não posso falar de alguma coisa. E isso é errado desde a Constituição até a legislação estadual. Certo. Que me permite falar de política, que me permite ter opinião e expressar minha opinião para os meninos, desde que eu não perca ou eu não force o aluno a fazer o que eu acho certo. Que é coisa que não acontece. Por exemplo, se eu falasse com os meninos, cobrasse deles na prova, critique o governo do Bolsonaro. Mas isso não acontece. Quando há discussão sobre política, porque é necessário discutir política se eu dou aula de história, que a minha matéria é história, né? É impossível desassociar a política do ser humano, desde que o ser humano vive em comunidade, ele faz política. E a política vai muito além de partido de direita e partido de esquerda. Esse assunto ele é recorrente em todas as minhas aulas. Não tem uma aula que eu não precise de falar sobre relações humanas. E dar aula também é fazer política. Né? A gente ainda não tem a aprovação da escola sem partido, então não existe essa proibição. Eu posso falar da minha opinião política e posso falar sobre política a aula que eu quiser. Mais adiante ela vai afirmar. O Gabriel também está entendendo isso errado. Não sei se é a verdade, Gabriel, baseado no que me falaram. Né? E se for necessário, a gente tem a legislação que me ampara sobre isso. Se for necessário que o Gabriel entenda ou que você entenda, que é uma conversa que eu sempre tenho com os meninos, de que a gente tem um debate. Uma pausa aqui, porque a legislação fala que o aluno não pode se utilizar do celular durante a aula para ligação e para reproduzir arquivos de áudio. Vamos prosseguir então? A gente tem uma abertura em sala de aula para que o aluno converse e posicione-se da forma que ele achar melhor. Eu nunca vou condenar um aluno ou puni-lo de qualquer forma porque ele tem uma opinião política diferente da minha. Entendeu, Isaías? Entendi, só que minha opinião é que ele já está sendo punido. Uma porque ele está aqui sem aula, não estou, né? Ele me adiantou parte do que aconteceu. E o seguinte, minha opinião,
pode ser divergente da sua, da escola ou não, eu concordo que ele, né, deveria se ater aos fatos da aula, mas o Gabriel, vou dar um exemplo mínimo aqui, por exemplo. Você torce para qual time? Cruzeiro. Hã? Cruzeiro. Eu sou atleticano. O que você não gosta de comer? Giló. Eu não te forço a comer jiló. Então, eu, como pai dele, a minha opinião não prevalece sobre a dele. Eu nunca imputei nada aos meus filhos, dou liberdade a eles de escolher o que eles quiserem para a vida deles, entendeu? E são 4 coisas muito controversas que, no meu círculo de amizades, eu aprendi. Pelo que ele me falou, você tem o direito à sua opinião política dentro da sala de aula, igual você acabou de falar aí. E eu sei do que você tratou dentro da sala de aula. Em época de eleição, falar de um candidato político, que você diverge das opiniões dele, por você ser feminista, tatuado. Também sou, aqui. Tem nada a ver com a tatuagem. Ela falou isso. Ela falou isso dentro de sala. Que ela é feminista, tatuada, que ele vai instaurar o pânico e blá blá blá. Eu tenho medo do Bolsonaro. Não, porque aqui. eu me enquadro na represália do discurso. Entendeu? É controverso você afirmar, não, mas você E é por isso que afirmar. eu falei com eles que depois da eleição eu não ia mais falar sobre política, falar mal do Bolsonaro, porque eu tinha medo do que poderia acontecer mesmo. Porque eu me enquadro nesse quadro de perseguição, né? E por isso esse medo não é só seu, não. Não, mas Igual o e meu menino eu? de 21 anos, que acabou de conversar com mãe. Eu vou sair enquanto eu tenho liberdade. Eu ainda estou tranquilo porque eu sou homem, eu sou hétero, Exatamente. eu Foi sou isso que eu branco, quis dizer. meu pai tem condições. Agora eu temo pelos amigos meus que não estão no enquadro. eu falei que o meu ex-marido é militante do Partido Comunista, né? Tem uma tatuagem do brasão da União Soviética. Grande bosta. E se houver uma perseguição a nível de 1964, é claro que eu vou ser colocada na lista de suspeitos. E por isso eu não ia mais falar mal ou criticar o governo da forma que eu Você tem havia quantos feito. anos? Tenho 29. 29. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tô com 47 anos, eu vivenciei diversos períodos de política, de instabilidade política no Brasil. E a pior fase que eu te falo, que houve no Brasil, de maior instabilidade política, não é o que está escrito nos livros de história, são o que muitas vezes nós vivemos. Eu vivi isso na pele. Foi quando eu estava no Exército Brasileiro, eu sou ex-militar, fiquei 2 anos, era para mim estar lá até hoje. Eu saí por causa de quê? Fernando Collor de Mello entrou e cortou o salário dos militares pela metade. Então eu não tive como me sustentar e me manter lá. Foi por isso que eu saí. Essa foi a fase mais perigosa que o Brasil teve. Mas isso Sabe é uma por quê? opinião. Ela não é embasada Em fatos reais? Não, ela não é embasada história. em teoria histórica. História, assim, é o que está escrito. Não está escrito nos Não, livros. história é o porque... que a minha formação é. Então, mas porque, né? Eu porque fiz 4 anos alguém não de escreveu. Alguém não escreveu. E eu tenho legitimidade para falar sobre isso. Porque eu ninguém... tenho um diploma da UFMG que está aqui anexado se você quiser ver. Sim, não precisa, não há necessidade. Mas o que alguém não escreveu... Ela afirma os diplomas. Coisa linda. Nós já vivemos períodos de instabilidade. Agora dizer... Ele filmar uma aula. Eu não tenho nenhum diploma. Não, por que está errado? Porque ele ficou perplexo de escutar uma pessoa condenar um candidato, uma pessoa que ela não conhece. Recado pra você, Bolsonaro. Política, dentro de sala de aula. Você sabe 4 coisas que eu não tento colocar em ninguém contra a vontade dela? Você falou sobre a sua perspectiva. Era a hora de você discutir. Sabe por que eu fiquei calado? Senão eu render mais assunto. Ué, ótimo que renda, Gabriela. Que isso? Negócio que rende Eu agora. adoro que vocês falam, você sabe disso. Quantas Mas vezes vem cá. eu te oprimir por você pensar diferente de mim? Uma coisa é falar sobre política, debater, beleza, mas não comparar ao nazismo. Você fez isso. Eu não comparei com o nazismo. Não, Eu mas usei um exemplo da Hannah Arendt, que é uma judia, e que ela assistiu a um tribunal. Eu vou repetir a história. Tribunal de O Nuremberg. Nuremberg julgou Uma história não tem nada a ver com a outra. Segunda Guerra Mundial. Nada e puxa. Ela, judia, foi fazer uma cobertura jornalística sobre o tribunal. E lá eles colocaram no banco dos réus
a pessoa que era responsável por colocar o gás lacrimogêneo dentro da Câmara. E aí, como era a última etapa do processo, ele foi condenado como os outros por ser responsável. Mas na hora que a Hannah escutou o discurso... E antes disso ela falou de Bolsonaro e falou que era nazista, racista, homofóbico, conforme segue... Esse é um livro que chama Banalidade Vou parar do de Mal, da falar. Hannah Arendt, que é uma historiadora. E eu contei para os meninos essa história, não comparei eleitor de Bolsonaro com nazista. Eu contei essa história e falei que, para mim, muitas das pessoas que votam no Bolsonaro são... O diretor mandou ele calar a boca pela primeira vez. Eu perdoo esse homem porque ele é ignorante, porque ele é ignorante do processo. Ele não entende da mesma forma que o general a maldade que ele estava fazendo, por isso que chama banalidade do mal. E aí eu falei que muitos eleitores do Bolsonaro, eu não chamo de fascista porque eles não são, eles são ignorantes da história. Usei esse termo e falei, ignorante não é porque a pessoa é burra, é porque ela desconhece. Essa foi a comparação que eu fiz dos eleitores com o Bolsonaro. Se vocês quiserem escutar o áudio, tá aí, porque eu somos repeti ignorantes. essa história em todas as salas que eu fui. Porque eu achei importante falar sobre ela, porque é meu conteúdo. Está dentro da sua área. No nono ano eu estou trabalhando na Segunda Guerra Mundial. Esse assunto veio do nono ano. E a gente estava falando um dia sobre Inquisição, que foi um processo também que matou muitas mulheres e não foi estudado como tal porque a história é feita por homens. Se a história fosse feita por mulheres, talvez Desculpa, eu tô rindo. E isso eu conversei com os meninos, porque eu gosto de conversar com os meninos, coisas que são importantes, que eu acho importante deles saberem. Só com os meninos, com os adultos não. É muito importante eles saberem. E por isso eu fiz essa colocação. Não fiz uma comparação de eleitor de Bolsonaro com nazista, pelo contrário. Eu estava falando que eu acho errado chamar eleitor de Bolsonaro de fascista, porque eles não são fascistas. Eles não têm consciência do mal que pode ser feito pelo voto no Bolsonaro, no candidato que defende coisas que são contrárias a mim. E falei, eu como tatuada, como mulher, como professora de história, como ex-marido militante do Partido Comunista, tenho medo. Por isso eu não ia mais falar, criticar o governo, a partir do momento que ele fosse eleito. Foi isso que eu falei. A minha aula foi isso. Eu não acho que, em momento nenhum, eu tiro do aluno a autoridade de discutir comigo sobre qualquer aspecto. A gente tem 2 alunos aqui que adoram falar comigo sobre o Bolsonaro. Hoje me falaram que a minha placa é ao contrário da 17. Eles brincam comigo sobre isso. Sempre foi nesse tom de amizade, de cumplicidade e respeito. Se o Gabriel se sentiu comparado com o nazista e ofendido, ele poderia ter levantado a mão e conversado comigo. Não, até porque ele não vota. Só que isso não justifica o que ele fez. Mas ele não vota e a minha opinião... Pode falar. Você entendeu errado o que eu falei. Eu não falei que que você falou que os eleitores... Ô, diretor. Eu falei que você comparou o Bolsonaro com Hitler. Não, aí já é a interpretação do que eu falei. O que eu falei foi isso. Eu não comparo, eu não coloquei na mesma frase Hitler e Bolsonaro. Eu estava falando do tribunal e falei sobre a ignorância de votar no Bolsonaro. Espera um pouco mais que vai vir. Uma comparação desse tipo. Posso fazer? Mas não é coerente. É Sabe coerente, por quê? sim. 4 coisas que eu não tento enfiar em ninguém contra a vontade delas. Minha religião, meu partido político, meu time de futebol, apesar que eu não ligo para futebol, e a 4ª eu não vou nem falar, porque é o absurdo dos absurdos que justamente Bolsonaro... Eu não posso falar, vou falar, estamos entre adultos, e ele é meu filho, é menor, mas a gente tem muito diálogo. O 4º é justamente o que o Bolsonaro, vocês chamam, né? No caso, não estou defendendo nenhuma opinião política, até porque eu tenho conversa em WhatsApp com gente, com um cara que é cliente meu, que o cara me encheu de material, ele mostrou uma série, um punhado de livros que eu deveria ler sobre o partido, sobre a causa que ele estava defendendo, e eu li muita coisa, li muito material, eu cedi, eu debati muito com ele, eu conversei muito com ele. Agora, comparar e dizer que uma pessoa é nazista ou que ela é fascista por causa de opinião política dela, então eu não tento imputar, não, você está num posto privilegiado, que é a sua sala de aula, você é uma formadora de pedagógica, você tem acesso aos seus alunos, você passa o seu conhecimento para eles, mas minha opinião particular,
E eu acho que ninguém deve interferir, porque sempre dá confusão, sempre dá problema isso. Eu não tenho medo de confusão nem de problema de falar sobre Você não está entendendo. Eu tô falando Não, de fiquei com confusão, medo sempre agora. É controverso. Sim, lógico que É seja. meu partido político, o meu time de futebol, a minha religião e o meu pênis. Eu não vou enfiar em ninguém isso contra a vontade. Não é professor. Se você fosse, você poderia conversar com os meninos sobre qualquer assunto. Você sabe quem foi meu professor? Não sei. O senhor, hoje, deputado, não sei qual posto que ele está, Durval Ângelo. Foi deputado estadual por muitos Sabe a anos. quantidade de bucha que eu já escutei dentro daquele cara? Sabe qual que era o aproveitamento da aula dele? O cara acabou de falar que admirava Era ele. mínimo. Ele mais passava a opinião política dele, ou então ficava sentado lendo alguma coisa e botava alguém para escrever no quadro, do que qualquer coisa. Ele não tinha conteúdo na aula dele. Eu não é que eu abati, eu confrontei, eu deixei me influenciar por ele ou não. Entendeu? Então, o debate é salutar. Ele errou de ter gravado. Por quê? Ele ficou perplexo de ter escutado as comparações que você faz de uma pessoa que você desconhece, que você compara com Hitler, sendo que Hitler matou milhões ou mandou Eu comecei a matar. gravar tarde demais, que na hora que você tinha falado sobre Bolsonaro, comparou com Hitler, eu comecei a pensar em gravar, eu comecei a Não, gravar. agora deixa ele falar. Vou falar igual você falou na hora que ele estava... Agora eu cortei o diretor que interpelou meu filho. Ele gravou um áudio. Ele gravou a minha aula, então, assim, Porque ele ficou perplexo com o que ele começou a falar. O problema é que não parece pode fazer que isso, o não. pai Não pode porque ele tá em sala de aula. Aqui, tem um monte de vídeo circulando assim na internet. Eu sei, mas aí que tá o X. Se nós, Sabe por quê? escola e família, não trabalharmos isso, quando é que nós vamos poder ter liberdade de trabalho em sala de aula? Isso aqui é um local de construção de conhecimento. Marxista. Não é construção de doutrinação política. Não é permitido, não Ele é divulgou permitido. ainda. Não é permitido fazer campanha eleitoral também. Os meninos todos têm esse áudio. Calma, Eu não divulguei, não saiu do meu telefone. Não saiu do meu telefone. A minha preocupação está em gravar as coisas. O assunto debatido, para mim, é o mais normal possível. Eu não estou preocupado com isso. Você não pode mexer. Do posicionamento político da professora, do posicionamento político do senhor, do meu posicionamento político, do dele. Isso é normal e cada um tem o seu. Eu concordo plenamente com o que o senhor está dizendo nesse sentido. Isso aí ninguém vai discutir. Dentro de uma sala de aula, o professor tem a liberdade de conhecimento, inclusive existe uma série de parâmetros dentro da legislação que fala liberdade para produzir conhecimento. E muitas vezes, produzir conhecimento choca mesmo as pessoas, isso é normal. Eu não estou preocupado com nada disso, enquanto diretor da escola. Eu estou preocupado com a conduta do rapaz em gravar sem ser autorizado, em uma situação que nós já havíamos combinado em meses atrás, o manuseio do celular como deveria ser, e transformar isso em um objeto de problema. Olha, Não, você vê. ele ia mostrar pra mim, provavelmente. Um objeto de problema. Você não precisa mostrar para o seu pai ou para qualquer um determinados debates gravando, simplesmente falando. E parece que você fala bem, apesar que é a primeira vez que eu tenho contato, ele não é menino de problema, né? Aí parece que o meu filho fala bem e ele apenas filmou. Não filmou não, ele gravou um áudio, né? Estamos aqui gravando no improviso, então eu posso conturbar às vezes, né, as minhas palavras. Então ele só gravou um áudio porque ele ficou perplexo com o que a professora estava falando. Então vamos dar prosseguimento aqui para não ficar muito cansativo para quem está escutando, porque é 1h14 de coisas que vocês vão escutar agora quando o diretor perde as estribeiras e chega a ser agressivo e eu tive que me conter para simplesmente dar corda para ele se enforcar, porque eu fui complacente, escutei o que ele estava dizendo e deixando ele falar, deixando ele dizer o que ele queria para simplesmente concordar, deixar ele explanar toda a opinião dele e a opinião da professora também. Então vamos prosseguir aqui com o vídeo, aliás, com o áudio, né? No sentido de disciplina. Mas quando ele não descola, nós tivemos um problema da outra vez,
fato de você também Então, ou seja, o fato de você discordar ou não concordar, isso não interfere na aula da professora, ela vai continuar dando a aula dela conforme ela preparou. Porque a legislação assim permite. Agora, você gravar e transformar isso num problema, isso sim nós temos que trabalhar. Isso sim eu tenho que concordar que está errado, isso sim eu tenho que agir enquanto pai para nos ajudar enquanto escola. Claro. Esse é o nosso principal motivo. Eu acabei de falar. Esse é o ponto que eu estou sendo complacente e concordando com ele para ele explanar a opinião dele, que por vezes ele nos cerceou. Ele foi autoritário, teve pontos que eu tive que me conter, até porque ele foi agressivo e, né, exaltou o tom da palavra. Vamos prosseguir. Vamos deixar vocês tirarem as conclusões. Ele não pode, ele é proibido. Você e qualquer aluno é proibido de gravar qualquer coisa sem autorização. Vamos diminuir um pouquinho os assim ânimos. Se for para falar alto, não, exercício da minha função. Eu sei, o exercício da sua função. Eu sou a autoridade da escola e assim a lei me permite. Nós estamos exaltando a fala porque faz parte isso. Bom. Isso faz debate. Faz parte do debate sanitário. Agora, o que eu quero que o senhor entenda que nós não vamos permitir que o aluno nos tire o direito de falar o que pensa, porque isso é constitucional também, e de gravar algo sem autorização. É esse o problema. Se o senhor trabalhar comigo nessa linha, nós vamos conseguir fazer ele um cidadão consciente das coisas. Porque a partir do momento em que ele faz isso, não é não. Eu sou. A partir do momento que você grava algo de alguém, proíbe coisas que quase ninguém não tem jeito. Eu posso descumprir uma lei se for do meu interesse. E aí vem as punições. Tudo bem. Hoje você está passando Hoje eu estou sendo... Aí surgem as comparações idiotas. Aí o diretor da escola chega a falar até que ele seria um contraventor da lei e pensaria até em matar. Vamos prosseguir. Todo mundo está sendo punido. Pelo que você fez. Isso é meu direito. Pode. É meu direito, sim. Todo mundo está sendo punido. Você está distanciado da sociedade, Eu entrego meu telefone para eles recuperarem o áudio que eu apaguei com medo, porque os meninos me intimidaram falando que você... Ele apagou o áudio com medo de represálias, porque ele, conforme segue, eles dizem veladamente que podem, né, ter o poder de relevar ele em sala de aula e deixar ele num canto, não observar o que ele pode precisar para poder passar de ano. Então, vamos prosseguir. Você falou essas coisas é que me preocupam. Eu apaguei com medo. Se quiser, eu entrego meu telefone para a viatura para eles levarem para o departamento de polícia e recuperar o áudio. Eu não tenho nenhum problema. Ai, que bom, então. Eu não tenho medo. Então quando a gente faz isso? Tudo bem. Porque senão amanhã você vai gravar minha aula de novo. Porque nenhum dos dois acha que foi errado, sabe, mano? Não, eu sei que foi errado. errado. Como é que eu vou trabalhar com... Não, você está errado. Não, ele está. Você está ele errado acha e hoje nós justificado. vamos registrar tudo. Agora sabe o que Ele acha que acontece? foi justificado o que ele fez. Como eu já vi esse tema político ser abordado dentro de sala de aula, sabe como? A pessoa criar um debate dentro de sala de aula e A questão pedagógica, eu discuto isso, é quase dividir o aprendizado. A minha forma de dar aula, a minha prática pedagógica não cabe a A política você. vai cair no Enem. Eu tô te explicando o que eu já vi. Vai. Política, Gabriel, entenda. Política e história são coisas que estão interligadas. Eu não consigo tirar a política da história. Mas do modo que você falou dentro faz de sala, política, que eu estou educar é Tudo bem. político. Tá, mas aí... Eu estou não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, espera aí. Não. Espera aí. Eu tenho meu direito de falar quando o senhor tem de falar. Peraí. Você só tem o seu direito de falar se a gente permitir. As coisas... Olha o que o diretor acabou de falar. Você só tem o direito de falar se a gente permitir. Oi. Por favor. Pare o mundo que eu quero descer. Escutem. Mas não são assim, não. Você é o aluno, o seu pai está aqui se responsável e nós somos as autoridades da escola. Não é assim, não. Não é assim que a gente faz as coisas, não. A partir do momento que você erra, os seus direitos de falar é muito pouco.
Você está aqui mais para Ué. ser chamado a atenção isso, e a sua família nos ajudar. Pelos erros que você cometeu, principalmente no que diz respeito em gravar. Você tem que entender isso enquanto pessoa. Porque hoje é aqui na escola, amanhã a vida lá fora é mais difícil do que aqui. Aqui o nosso olhar é com carinho, é com cuidado, é tentar ajudar a sua família, é fazer de você um bom cidadão. Não um cidadão que possa criar problema. Lá fora é cruel. Aqui dentro tem o zelo, o cuidado, a vontade. Mais uma pausa, porque agora ele vai fazer uma ameaça velada. Nós não iremos te prejudicar dentro de sala de aula. O parar uma escola inteira, como já fizemos várias vezes, para a gente, junto com a família, melhorar a educação dos filhos. Então você não pode falar assim comigo. Do mesmo jeito que Não você tem que pode, baixar a não voz. pode, não Aqui, vou fazer tô isso. falando Não mais. vou baixar minha voz. Não, aqui, Não é assim. Qual que é o seu nome? Moacir. Moacir. Não é assim. Você há pouco falou que a gente estava num debate, então ele está sendo acusado. Não, ele não está sendo acusado. Não, ele foi acusado, ele fez. Ele fez, exatamente. Ele já foi sentenciado, então, e ele só Pelos pode erros falar dele. com um advogado, então. Ele só pode é falar assim. na hora que ele entender que o que ele tem que falar é no mínimo. Mas ele está se Eu defendendo, vacilei, falando o que pedi aconteceu. desculpa, Ah. eu errei, as coisas não são assim. É isso que nós Gabriel, queremos enquanto a pessoas. partir de amanhã lá em casa você vai É comer isso. giló, você é atleticano, tá? Beleza? Cabe, comparativo não cabe, pai. Não, cabe sim, porque- Ele tá numa escola que tem regras. E ele quebrou 2 regras. Pode. E Correto. isso ele vai ser punido por isso sim. Ontem, o que aconteceu não foi nem eu que falei com os meninos. Foi a vice-diretora. Deixa eu falar. Eu chamei a Delisa, que é a vice-diretora, pedi ela, falei que eu estava extremamente chateada com o que tinha acontecido, para ela alertar a turma que isso é errado, é crime, que não pode acontecer mais. Foi isso que aconteceu. Porque foi a turma que me falou que foi o Gabriel que gravou. E a Delisa foi na sala para poder falar com os meninos que a atitude dos meninos é errada. Em momento nenhum ela constrangeu o Gabriel, não. Você nem estava aqui. Né? Então não tinha como a gente conversar com você. Mas o que a Delisa falou em sala, ela vai repetir em todas as salas. Não é por causa do Gabriel, é por causa do que aconteceu. Me comunicaram o que você falou ontem, falando que você ouviu boatos, os meninos não ouviram falar. Aí comunicaram em todas as salas, inclusive ele faltou a aula ontem, né? Talvez com medo dessa circunstância. Então, é o seguinte, em função do que ela havia dito, ele gravou porque achou absurdo e depois apagou com medo de represálias. Vamos seguir? Eles falaram, você ouviu boatos que alguém tinha gravado a aula, Não, não é sua fato, aula? não. 3 alunos chegaram pra mim e falaram, o Gabriel gravou a sua aula. Ok, então não é boato, né, Gabriel? Não, Até porque você o chegou fato falando se dentro de sala que confirmou. você escutou boatos. Não, eu não cheguei Aí os falando. meninos falaram... Eu não cheguei falando, Os Gabriel. meninos falaram. Eu não cheguei falando. Me falaram, tá? Junto ao problema estabelecido pela lei. Licença. Olá, tu põe ali de uma vez, Ana. Aí embaixo, na última vez. Do pai e atitude junto ao aluno para que não ocorra, junto ao aluno para que não ocorra problemas como esse em sala. Momento que ele relata o que a orientadora educacional deve escrever no livro da ata. O que mais que a gente pode colocar aqui? Você gravou áudio, né? Foi áudio.
pegar. Não foi imagem. Não, eu vou tirar. Não tira. Não, eu vou tirar. Ô, Rani, pega problema, pra né? mim a bolsinha de Não é Não atenuante. tem tempo, não. Pra poder descer. a bolsinha aí, perto da garrafinha, Beth. Eu vou tirar aqui, tá? Tá voando, né? Foi áudio. Somente áudio. É. Eu sei do que não pode gravar imagem sem permissão. Você não pode gravar nada. Você não O pode áudio eu poderia estar. Não gravar nada. Opa. Eu poderia estar muito bem, entrar para dentro da escola gravando e gravar meu dia inteiro. Você pode fazer isso e aí seus problemas vão só dobrar. Só dobrar. Eu posso Você gravar. pode fazer qualquer coisa na vida, até matar alguém se você quiser. Falar. Você pode fazer qualquer coisa. Até matar alguém. Só que seus problemas só vão dobrar. Você vai determinar quais os tipos de problemas você quer para você. Existe uma lei da física fácil. Para cada ação, uma reação. Opa, isso foi o diretor da escola falando. Vamos prosseguir? Em uma instituição como essa, entrou para dentro, você recebeu regras, certo? Dentre as regras para o manuseio de celular. Fizemos no meio do caminho, como diz o Carlos Drummond, e hoje é aniversário dele, 103 anos do Carlos Drummond, na verdade. No meio do caminho, fizemos um ajuste com vocês. Não sei se você estava no dia, em que permitiríamos o uso do celular, fizemos as regrinhas, até hoje eu não pude entregar muita coisa, muito trabalho, para cada um, para eles colarem o caderno, mas nós vamos entregar ainda. Em que vocês poderiam, no recreio, exclusivamente no recreio, fazer um manuseio, se você quiser. Entrou para sua sala de aula, guarda, quando silencioso, enfim, e participe. E mesmo se o Debate, celular fosse questione. permitido, você não poderia ter gravado a minha Se aula. você é um menino inteligente, como parece que é, você poderia ter criado com o professor um debate sensacional acerca do assunto, entre você não concordando com determinados pontos e ela não concordando com determinados pontos, e iriam crescer a partir daí e criar o que na história a gente chama de dialética, um terceiro ponto de situação. Indiferente do que você, quanto eu, ou quanto ela, quanto qualquer um de nós pensamos. Ali é o local para isso. O seu eu, o que você acha, o que você pensa, dentro de uma sala de aula, na Constituição de 88 para cá, fica para você. Agora, o que você intelectualmente vai produzir, isso sim é debatido. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? O que você pensa de sexo, religião, futebol, política, amor, isso tudo é seu, é o eu. Por isso que existe o eu. Isso tudo é seu. Mas a professora pode. Vamos prosseguir? Existe o eu e existe o nós. O professor propôs um debate, mesmo que seja calorado, mesmo que seja inflamado, mesmo que seja com todo, porque não conseguimos ser neutros, a história já fala que não existe neutralidade. Eu detesto o Bolsonaro. Ela pode dizer isso em sala de aula se houver caminho para esse tipo de debate. Eu detesto o Lula, eu detesto o PT, se houver debate para isso. Mas a partir do momento que o senhor pega, começa a fazer um áudio, É uma covardia. e a partir daí... Esse é o momento que eles chamaram meu filho de covarde e conforme eu fui complacente e aceitei as palavras deles e até concordei em certos pontos e fui debochado, a gente acaba puxando da boca deles a real opinião. Então, meu filho não foi covarde, ele gravou de um ponto que ele já achou que já tinha passado de um ponto de absurdo. Então ele passou a gravar numa situação que ele achou que já tinha até excedido. Ela já tinha falado muito mais do que ela falou no suposto áudio e ao qual eu submeto o aparelho dele a um laudo para recuperação desse áudio que ele gravou, que não é nem o contexto base dessa reunião que aconteceu. E tá aí. Agora eu estou me submetendo aos poderes e caso isso evolua, eu estou sujeito aos trâmites da lei. Bacana? Então vamos prosseguir com a gravação que eu fiz hoje, que conforme eles disseram, meu filho foi covarde em gravar
a partir de um ponto que ele achou que já tinha passado do ponto de absurdo, conforme as afirmações dela e conforme vocês conferem a seguir. E ela volta a reafirmar o que ela disse. Chega do que chegou aqui, eu preciso da sua família me ajudar. Tem que errado aí. Mas o pai concorda, né? O pai tá achando que é certo. Não concordo. Eu só não concordo que vocês façam doutrinação política e dividam a Aí é classe. sua opinião, né? Não é a Não, legislação. você colocou a sua opinião partidária, a sua opinião a respeito de uma pessoa que não é historicamente citada. Agora você dizer isso de uma pessoa que está aqui agora vamos falar de Hitler, de Mussolini, de Stalin, vamos falar de Gramsci, vamos falar de diversos outros que fizeram história, que têm relevância histórica, é uma coisa. Agora, eu sei, mas agora falar de uma pessoa que é candidato e causar divisão da sua classe, você poderia dividir a sua turma em duas e falar... Eu não quero opinião unânime. Não, mas você poderia dividir a sua turma, por exemplo. Gente, quem é que tem simpatia pelo candidato do Partido dos Trabalhadores, fica pro lado de cá. Quem tem simpatia pelo candidato do PSL, senta do lado de cá. E vamos criar um debate. Você ia causar divisão, constrangimento, porque muita gente ia ficar com vergonha ou não ia querer. Eles não são votantes. Eles não têm que dividir, vestir camisa de partido. Tem sim. Eles têm. Então eles teriam... Conforme a opinião dela, eles têm que ter opinião política e partidária. Eu não vou me ater ao que ela tinha, né, escrito no próprio corpo, que é uma frase muito controversa e da qual eu discordo. Vamos prosseguir? Sim, ele já tem que começar a saber. Você tem quantos anos, Gabriel? 16. Então você já pode votar. Mas ele tem a opinião dele. Sim. Isso não é relevante pra mim. Mas por que você fez isso de falar isso dentro da sala de aula? Eu vou fazer isso em todas as Mas aulas, por quê? eu não tô entendendo. Ele não vota. Eu sei, mas ele não vota. Onde foi? Os alunos escutam. Não foi. O Caio hoje me falou que a voz dele aparece mais que a minha, porque o Caio não concorda com as minhas opiniões. E a gente realmente discutiu durante a aula. Aí ele falou, professora, minha voz tá parecendo mais que a sua. Então os meninos escutaram. Então teve uma multiplicação. Não, eu não mostrei pra ele. Sabe o que ocorreu? Eu escutei o áudio e eu falei, a sua voz sobrepõe a dela. Eu não compartilhei com ninguém. Estava no meu telefone somente. Eu sei o que Como é que eu chegou até a fiz. professora? Os meninos me Porque contaram. eu falei, eu falei com ele que eu havia gravado e eu ia deixar como prova, se ocorresse alguma coisa, eu teria como me justificar sobre o que ela falou. Pra quê? Só que eu não posso ter. Pra quê? Não, você eu não não pode posso ter. ter. A fala do professor de sala de aula você não pode ter. É como se eu tivesse. Conforme diz a lei, o aluno não pode se utilizar do aparelho celular para atender ou fazer ligações e nem para reproduzir arquivos de áudio, escutar música, né, com fone de ouvido. Então, a lei está sendo interpretada conforme a vontade deles. Vamos prosseguir? Eu podia estar muito bem gravando sua aula para mim estudar em Se casa. você me permite Não, a autorização. aí é autorização. Não, me pedir autorização. Se eu pedisse autorização para gravar, você ia continuar o assunto? Sim. Eu não tenho vergonha nenhuma do que eu falei, não. Digo, professor, eu posso gravar sua aula? Eu estou lá na faculdade, eu faço pós-graduação lá e tem uma professora lá que era fantástica. Eu perguntei para professor, posso gravar sua aula? Ele falou, não. Na hora eu guardei o celular. É assim que a gente faz as coisas. Não, você não tem autoridade na sala para tirar um celular para fora e ficar fazendo isso aqui. Eu vou continuar Eu não fiz falando. isso, eu estava dentro do meu bolso. Ou qualquer lugar que seja, você não tem essa autoridade. Você não tem. E aí eu estou falando autoridade mesmo, porque existem papéis. Você é um aluno, ela é uma professora, ela é uma supervisora, não sei a profissão do seu pai, mas o seu pai tem uma profissão, ninguém pode lá meter o bebê na profissão dele, falar com ele que ele tem que fazer que está certo ou errado. Ninguém pode chegar na casa dele e falar com ele que o quadro ou a geladeira tem que ser
deitado ou tombada, porque existe o eu e existe o nós. Determinada situação. O pluralismo nunca é respeitado nas palavras dele. Eu aceito sim opiniões, estou sempre aberto a aprender com quem quer que seja e quem queira opinar no meu trabalho, até porque eu não sei tudo. Vamos prosseguir? Ações que você talvez não está conseguindo entender essa esfera que você está invadindo, se você não está entendendo essa esfera, não está, porque se você tivesse entendido, você não faria. No momento que eu fiz, E aí muito me admiro. Se você está falando que você está entendendo, então tem aí na minha cabeça Um problema muito grande. uma articulação, E ele né? vai continuar fazendo isso. Não, tem a concepção Se você está fazendo isso com a plena consciência, há uma articulação e aí é perigoso. Aí eu fico com medo, você, ué. Defraudada pelo pai, né? Eu sei o direito. Não concordo. Não tem Eu direito, velho. No Não tem programa direito. existe de uma sala coisa de que aula. você sabe, você é Gabriel, Entendi. aqui, você errou Eu errei de ter beleza. gravado. Não é beleza, não. Esse é o ponto que eu começo a partir para o deboche. Que eu começo a concordar com eles para não para evitar mais discórdia, mas para dar corda para que eles se enforquem. Porque o único propósito deles é a doutrinação ideológica. Eles têm um propósito muito grande. São gramscistas e estão aí, e nós temos que ficar atentos. Prossegue. Ter produzido uma prova das palavras dela, das quais você não concorda, tá? Você errou disso, ter produzido uma prova do que ela falou, do que você julga absurdo e eu também acho absurdo. Isso. Isso Mas não tá Entendeu? vendo eu. É absurdo. Exato. Tem Entendeu? valor judicial. Não tem E eles são tão idiotas que eles concordam com minhas palavras. valor. Exatamente. Você errou. É Tá? isso, pai, é isso. Você Agora a gente tá errou. começando a chegar lá, Não, eu entendi. O que ela produziu também, na sua concepção e na minha, é absurdo. Ela tentou imputar a vocês a opinião política dela. Agora, o que nós vamos fazer? Reconhecer erros. Reconhecer erro e aqui. E a partir da frente, a partir de agora, começar a ter mais consciência das coisas e debater mais. O professor, eu não concordo com a fala da senhora. Aí, não concordo com a fala da senhora, professor. A senhora me permite uma posição? Ponto. E é o que assim mais que eu faço. acontece. Agora posso falar? Mas aqui, é difícil para uma pessoa que ela já para ele, uma pessoa que não tem doutrinação política, tem apenas 16 anos de idade, bater de frente com uma pessoa que tem 29. Não, rebater as ideias é difícil. Eu, na minha época... Mas ele tá aprendendo, ele tá aqui para aprender. Mas é difícil ela formar opinião, ele formar opinião, ele ter opinião da mesma forma que eu Mas falei. ela vai respeitar Eu não qualquer coisa que imputo, falar, eu com não certeza. imputo. Eu Se ela sei. fizer isso, aí é ela que tá errada e nós vamos conversar aqui. Exatamente. Sim, mas aqui... Opa! Para tudo. O diretor admitiu que ela está errada e nós vamos conversar aqui. Vamos prosseguir? E sinceramente, na época que eu estudei, eu já fui ex-aluno do professor, que é professor Durval Ângelo. Eu discordava também, fui aluno dele. Depois eu tinha, não lembro qual idade, eu chegava a conversar e eu participava de debate. Importante, E eu tenho certeza que você guardou na memória. Não, em algum momento ele fez parte da sua memória. Sabe como é que faz? Ele fez parte da minha memória. Vamos escutar. Como? Fazia parte, na maioria das vezes, porque eu conversava com os professores, as minhas ideias, eu sempre fui controverso. Eu não abria a boca, por exemplo, porque eu discordava totalmente de tudo aquilo que ele estava falando. Mas sabe o que eu fazia? Eu parava ele no corredor da escola e virava para ele e falava assim: aqui, acontece isso que eu não concordo. Aí lá, mas tal, e devido a tempo dele, ou dar atenção a professores e tal, esquivava e nunca debatia. Então, o momento que seria saudável para todos e que deveria haver critério se eu devo ou se eu não devo fazer isso ou falar isso, seria dentro da sala de aula, porque é todo um contexto. A ideia individual entre um e o outro, quando se tenta debater uma coisa, não é interessante. A ideia inicial foi colocada dentro da sala de aula
Então ela deve ser debatida dentro da sala de aula. Mas não é pertinente isso. Para mim não é pertinente. Não é na minha. Eu sou professora. Eu determino junto com a direção da escola qual é a linha pedagógica que eu vou trabalhar. Os dois... O momento que ela se impõe e que ela define o que ela quer e o que ela vai fazer dentro da aula. Conhecem, sabem que eu discuto essas questões, sim. E eu tenho um respaldo para falar com os meninos sobre isso, porque a minha opinião, diferentemente da sua, ela é embasada num diploma que eu tenho de historiadora. Eu produzo história também. E nisso, mas eu não uso a minha autoridade. Eu não é usada com os meninos de forma autoritária. No sentido, é a minha verdade. A minha verdade. Não é a Até verdade porque a primeira aula, todos os anos que eu dou para esses alunos, é falar que não existe verdade em história. Não é a verdade. Não existe uma verdade única, são pontos de vista. E isso os meninos sempre tiveram liberdade de falar comigo. Eu não entendo esse medo que Gabriel teve de falar comigo, porque eu sempre escutei Gabriel. Sempre tratei Gabriel com muito respeito. Não, pelo contrário, a professora está aqui para isso, não só ela, todos nós. Agora, para mim, o que você fez, Gabriel, é covardia. Não, isso é covardia. É covardia. Então, meu filho é covarde. Vamos nos submeter ao crivo do que é covardia. Vamos tirar a opinião? Prossegue. Porque você perdeu a chance de conversar comigo. Você quis me prejudicar. Não quis. Eu quis ter no meu telefone. Eu não compartilhei com ninguém. Pra quê, Para se Gabriel? caso acontecesse isso. Isso o quê? O que está acontecendo aqui no momento? Um Isso, eu debate. preciso de uma prova para Eu poder... mostraria para ela, só que no meu desespero eu apaguei. Eu tentei ontem, eu fiquei até o quê? 9 horas da noite tentando Pois recuperar a esse gente áudio. devia, então, conversar sobre os assuntos novamente. Pode, eu já não. falei com... Eu Precisa disso, expliquei... não. Olha aqui, ó, de acordo com o cronograma. Não, porque ele já sabendo a proporção que isso ia tomar, o que ele fez? Ele tentou recuperar o arquivo para mostrar para mim, porque ele ficou apertado, foi comigo. Apesar de eu não ser nunca... Eu já te bati alguma vez? Eu já te oprimi de alguma maneira, te obriguei a fazer alguma coisa. Desde pequeno, desde que ele era pequenininho, eu sempre respeitei a opinião dele. Se eu estou errado, eu escuto ele, eu baixo a cabeça para ele. Eu sempre respeitei ele como homem e da mesma forma com a minha filha também, que eu tenho uma filha que é mais velha do que ele, está fazendo faculdade agora também. E eu sempre escutei eles, e sempre, porque eles têm a ensinar pra gente também. Claro. Não tenho dúvida. Eles têm que ensinar. Eles ensinam mais pra gente que a gente pra eles. Eles não são Não tenho rasos, dúvida. não Se são ele tá, vazios. por isso que eu falei, ele perdeu a Inclusive, oportunidade ímpar de ter um debate legal. eu tenho sabe? dentro Que é o da que minha... mais acontece, Gabriel. Eu tenho dentro da minha família um pedagogo O Matheus, o Gustavo, que questiona o que ele eu falo. fala o seguinte, Quantas vezes? ele escreveu um Todas as livro aulas. que Por que chama- você não pode fazer isso? Adolescentes em Ação. A capa do livro dele tem uma coisa linda, que ontem eu vi por acaso, na hora que eu estava vendo lá e tal, eu conversando com ele, tentando entender o que estava acontecendo, eu li lá, como é de fato, né, na vida dele, na capa do livro dele está escrito: não tenho filhos biológicos, tenho filhos pedagógicos. Então ele é um cara também que, para mim, uma pessoa exemplar no concernente às palavras dele, ao que ele prega. E nas reuniões familiares, nem no seio da família, a única manifestação que ele coloca para fora lá, por exemplo, com a gente, todo mundo sabe que eu sou neutro também, eu não coloco para ninguém em rede social meu time de futebol, a minha opinião política, eu não tenho nada. A minha página em rede social é uma página de trabalho. Eu não posso me expor. Ali é o meu ponto, é o meu ponto onde eu me exponho. Agora, o que acontece? Sobre aceitar opinião naquilo que eu faço, eu aceito, eu sou obrigado a aceitar. Porque eu não estou no status, por exemplo, de um grande formador de opinião, que eu posso ter ideia própria e imputar e abrir a boca e falar, todo mundo escutar, beleza? Quem quiser aceitar bem, quem não quiser aceitar, que se dane. Eu não estou nesse status, então eu aceito sim a opinião no meu trabalho, eu trabalho com elaboração, eu costumo dizer também,
eu realizo projetos que muitas vezes o cliente traz para mim, entendeu? E eu não sou radical. Agora, a única coisa que acontece às vezes é a pessoa propor determinado trabalho para mim e, baseado na minha experiência, eu viro para ele e falo assim: oi, devido ao que eu já sei, ao que eu conheço, não vai funcionar, vai dar errado. É porque é fácil para você falar, mas assim, é quando difícil. Você tem o concreto na mão, aquilo que você faz e transforma uma coisa em outra. E é visível, e é material, é tangível. Quando você trabalha no mundo das ideias, eu sei, aí muda. Você está trabalhando com a formação desses meninos para que eles sejam cidadãos amanhã consciente das escolhas, qualquer... Eita, cidadãos conscientes que eles estão trabalhando. Vamos prosseguir. Quer que seja, mas que eles possam dar conta de ouvir, discordar, falar, posicionar e criar outras verdades acerca dele. Então é mais difícil. Certo. Então nós estamos trabalhando com o imaginário humano. E a gente é carregado de emoções, porque somos seres humanos. Ela é carregada de emoção, ele e uma sala inteira. Às vezes, um debate que parece simples, do conteúdo posto, ele gera e inflama. Aí a professora é mediadora. Rapidamente ela se recompõe naquilo e fala: opa, deixa eu mediar e voltar com isso aqui, eu senão eu perco meu controle de tudo. Isso é uma técnica que a gente usa para a sala de aula, porque é diferente quando você pega uma coisa in natura e transforma uma coisa em acabado. Processo bruto em processo industrializado. Determinados ofícios assim são mais fáceis, e aceitar opiniões desse tipo de ofício são mais fáceis. O que nós não podemos é deixar, e aí volto a dizer para o senhor, fazer com que, usando de uma situação, de um momento que a regra não permite, alimentando de uma série de informações sem autorização. E eu vou continuar batendo nessa tecla, porque essa é a tecla principal, que é o que preocupa. São 600 alunos na escola. Você pode, não é problema. O erro do senhor foi gravar sem autorização. 300 e tantos alunos no turno da manhã. Já pensou se eles começam a gravar? Como é que nós vamos fazer? Mesmo gravar, editar, porque o problema é cortar frases, tirá-las do contexto, porque foi isso que aconteceu com o professor da UNA. Ele estava defendendo um ponto de vista de cotas, e aí ele falou assim: imagina, você fala assim, o pobre merece morrer. Aí cortaram o pobre merece morrer, e isso foi divulgado como ele sendo... A gente está com novas tecnologias. Isso é extremamente complicado. E o que eu quero, além desse ponto que o Márcio falou, é deixar claro que as minhas aulas vão continuar do jeito que elas são. Eu vou discutir sim, eu vou falar sim, eu vou falar de feminismo sim, eu vou falar de minoria sim. Essa é a minha função, essa é a minha obrigação enquanto professor. E a legislação cabe a você absorver ou não. Sim, exatamente. O ponto onde eu começo a ser debochado de novo. Vamos prosseguir? Não é imposto goela abaixo. Aí a aula dela vai passar a ser improdutiva para você, porque ela está colocando não é improdutiva, um ponto de vista. Feminismo, quem define se é feminista é cada pessoa. Não, feminismo aí você já fere individualismo. Você fere individualismo. Você fere individualismo da pessoa falando isso. É história. Não é história. É uma ideologia. Tem um programa de curso, tem um programa que tem os conteúdos, a grade. Você não pode radicalizar. A gente está debatendo. Eu posso falar de feminismo sim. Pode. Feminismo é grade de conteúdo sim. É grade de conteúdo no currículo escolar? Sim. Sim. Opa, deixa eu interromper de novo. Feminismo agora é grade do currículo escolar. Opa, quanto tempo aí? Não tem edição. Filosófica Os que tempos teve mudaram muito, sinceramente. Inclusive em livros didáticos tem até o dia da mulher, que fala, o Dia Internacional da Mulher, ali fala da questão da fábrica, daquele problema que teve lá, e a partir daí os movimentos. Eu sei da história. Então teve esse curso eu da grade, no livro didático. Matérias no Cefet de pós-graduação, de mestrado, o que sobre a gente não faz é verticalizar o assunto, porque aqui nós não estamos numa faculdade, nós estamos numa educação básica. Então o que a gente faz? Por isso que chama educação básica.
A gente fala de tudo um pouquinho. Hoje ela fala de feminismo, amanhã fala de sindicato, falei de feminismo, amanhã fala de Hitler, amanhã fala de Idade Média, por aí vai. Porque a educação básica, quando ele entrar na faculdade, ele vai verticalizar e estudar aquele assunto mais a fundo. E aí, a partir daí, ele vai se especializar. Por isso que é chamado de especialistas. Na educação básica, a educação básica brasileira, ela é chamada professora regente, a profissão dela, o cargo dela no Estado é regente de aulas. Então, como regente de aulas, na função História, e lá está determinado toda uma grade curricular, um programa de curso que ela tem, inclusive, é público, só pode ter acesso, ver, olhar. Você falou os temas transversais, né? Não, isso. E eu estou falando dos conteúdos básicos, inclusive na nova BNCC, o senhor deve estar acompanhando isso aí, ó, a Base Nacional Comum Curricular, vai entrar, vai modificar a estrutura, vamos trabalhar por áreas do conhecimento, mais os temas transversais que serão trabalhados dentro da base do currículo. Que é a sexualidade, e aí entra, drogas. Inclusive entra na nova base. Opa, para tudo. Sexualidade, drogas. Hã? Vamos prosseguir. E agora essa questão de falar do não sei o que emocional. Está escrito lá direitinho, das 10 bases. Sobre o emocional, nós vamos ter que dar conta disso. A gente não está preparado. Vamos voltar para a faculdade, fazer treinamentos, formação continuada para trabalhar sobre o emocional. Cognitivo emocional que chama. Cognitivo emocional. Então, ou seja, é um currículo que está aí, que é o atual, e ele tem que estar feliz que a nossa escola, e aí eu vou falar de escolas, me permite porque eu estou muitos anos nisso e conheço muitas. A nossa escola está à frente com o currículo, trabalhando debates, enriquecendo isso, porque vou falar com o senhor, pai, existe colega de trabalho meu que entra numa sala de aula, finge que dá aula e o menino finge que aprende, do tipo, ele passa um texto e ó, senta lá e vai mexer no celularzinho dele. O filho do senhor está tendo oportunidade, eu estou falando, é mais do que a nossa obrigação, viu, pai? Fazer o que a gente faz aqui é obrigação. Mas eu tenho que dizer que existem os problemas. Existem escolas vizinhas minhas, que eu não vou falar nome, que o professor chega em sala de aula lá e finge que dá aula. Ele fica lá passando, rolando tempo lá, ó, e o menino fazendo o que ele quer. A nossa escola, a gente cumpre o que a gente recebe para isso. É debater, é discutir, é construir, é ouvir, é errar. Porque a gente erra, pai. E a gente vai continuar errando porque faz parte da natureza humana. Mas juntos, enquanto escola, família e aluno, a gente vai construir um futuro melhor para os pais. Agora, o que nós podemos fazer também a partir de agora é isolar ele. Opa! Vamos prestar atenção no que ele acabou de falar. Vamos prestar atenção. Vamos voltar um pouquinho. Ameaça velada? Não, né? Vamos escutar isso. Cara, é isolar ele. A gente consegue fazer isso em sala de aula. Sim. Fingir que não existe, não, sabe, tirar o que tirar. Isso a gente pode fazer. Mas sabe por que a gente não faz, pai? Porque não está na nossa natureza enquanto escola, e eu falo isso em nome de todos os professores que estou imbuído para isso dentro da minha função. Nós temos aqui 72 funcionários, 33 professores. Todos os 33 professores, eles trabalham e querem que o aluno produza. Temos problemas? Temos. Temos professores que às vezes erram na escola? Temos. Temos sim. A gente tem pontuado, a gente tem chamado, né, Valéria? E aí cabe o meu trabalho e o seu. Pontuado, chamado, conversado. Ô, professor, muda isso, vamos fazer assim. Quem sabe se o senhor fizer assim? Quem sabe se as coisas forem assim? E olha que como a gente vai falar com o professor, pai, a gente pergunta para ele assim, né, Valéria? Será que o senhor pode refletir nisso? Será que pode ser assim? Até isso a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não quer que o professor chegue para a Ana e fale assim, hoje você vai trabalhar só do Brasil, pronto, acabou. Não é assim. Até para falar com o professor, tem hora que a gente acaba, ser humano mesmo, acaba sendo um pouco mais ríspido. Não é assim. Pronto, acabou. Faz assim. Tem hora que a gente faz, porque faz parte. Mas dentro de sala eu sou autoridade. Sabe? O senhor acabou de... Opa, vamos voltar um pouquinho. Na hora que ela fala, dentro de sala eu sou autoridade. E o ponto onde ela reafirma que ela colocou a pecha, né, de certas afirmações. Vamos lá, vamos escutar de novo? Autoridade. Sabe? O senhor acabou de falar, errar é humano. Nós estamos aqui. Eu fiz um erro. Aí, eu fiz um erro, tudo bem. Agora sim. Mas eu reconheço que eu fiz e eu sei exatamente o que eu fiz. Isso.
Eu quero ouvir isso. Que aqui, ó, igual ela falou que eu divulguei, não saiu do meu telefone. Não, nem pus aqui, você falou não, é que Sem eu problema, eu acredito em Pode você. colocar. Se você está tecendo uma ata a respeito do que foi dito, tudo deve ser reproduzido igual, não. Ele não divulgou. Exatamente. Tá aqui, ó. Tá aqui, Eu acredito ó. nisso. Caso necessite, entrego até para ser periciado, se ela quiser. Tá A partir aqui, do ó. momento que você reconhece como aluno, pô, Aqui, assim, ó, vacilei, por que eu fiz isso? Professora, foi mal. Eu concordo com metade do que você disse, mas aí é outro debate, a gente volta a passar de hora para debater lá. Mas isso que eu fiz eu não faço mais. Ele sobressai mais que a Isso da que eu quero ouvir de professora. você. Foi o que ele Porque isso falou. sabe o quê? Crescimento Falou, pra voz do Caio, né? Isso que eu quero. Você falou que sobressai mais que a dela. Sobressai mais que a dela, Pra ter ideia, por conta dele estar mais próximo de mim Eu acho que e ele está na mesa dela e eu sento na porta. Podemos Ele fechar, falou que não, tem que fechar eu meu não livro. coloquei, tá? Fechar, podemos? O que acontece é que a gente está num período, igual aconteceu recente aí de eleitoral, que muita coisa aconteceu, muita mudança, houve muita divisão, muita, igual você mesmo falou, defesa de minorias, afirmação, né, pessoas que se afirmam feministas, outras que se afirmando LGBT, causas e causas e causas dentro de um contexto geral. Pluralidade. Essa é uma pluralidade, exatamente, usou bem a palavra. Dentro dessa pluralidade, o que acontece? As pessoas, então, se envolveram muito. Faz anos que eu não vejo, já votei diversas vezes, inclusive auxiliando até... Eu já auxiliei mais no passado, política, porque eu tinha mais tempo, antes de eu ter esses meninos aqui. Um amigo meu que era candidato a vereador pediu para me ser fiscal de urna, da época do tempo que se ainda votava com aquela urna de papel, com a cédula de papel. Mesmo naquela época, o envolvimento, se for ser avaliado como que a gente tem hoje a nível de intelectualidade, de ter que saber o que está acontecendo, de absorver coisas sobre A, B, C ou D candidatos, a gente eu não me envolvi tanto Como agora, né? como agora. Naquela época, meu envolvimento assim, a nível de tempo, de dedicar tempo à coisa, foi maior do que foi agora. Mas eu observei que tem muita diferença. Então, eu seria coerente. Se tornou uma ferramenta perigosa. Eu hoje vou te falar, eu tenho convicção. Certos tipos de assunto não são coerentes. Para mim, eu não coloco, por exemplo, lá teve gente que colocou lá a foto da capa do perfil lá com o fulano, do não sei o que lá, número tal, e mudou a capa do perfil em rede social. O outro colocou lá do outro também, o outro coloca afirmação, colocou notícias, né, sobre fake news ou não no perfil para divulgar esse tipo de matéria em rede social. O muito que eu fiz foi colocar na minha capa de rede social uma foto de uma águia com a palavra "podemos voar mais alto". Quer dizer, no rosto dessa águia, a bandeira do Brasil. Quer dizer, indiferente da sua escolha, a nossa escolha tem que ser pelo bem do nosso país. Cada um faz a sua escolha, aquele que chegasse lá, ou que, né, igual no caso, chegou, é ele que vai governar, e a nossa escolha tem que ser pelo positivismo, não pelo negativismo, para ficar lutando contra, para poder ficar debatendo contra e gerando discussões acirradas, desnecessárias. Igual, por exemplo, eu tenho um círculo de amigos que meus amigos são advogados, médico, engenheiro, professor universitário. O pessoal lá vê, é ótimo. Um dos últimos que foi lá, ele é um professor do Cefet, foi lá, me fez uma visita que foi esclarecedora, que eu tenho vontade, por exemplo, que ele estudasse lá. Tem um outro, por exemplo, que é advogado, tem um outro, por exemplo, é médico, já me ajudou na situação, um outro que é psicólogo, que cada um com sua cabeça, sua gama de conhecimentos. Eu não influencio eles em nada, eles não me influenciam em nenhuma. Eu deixo isso seguir até onde eu quero, absorvo ou não. Ela tem o direito dela, né, garantido, conforme ela disse, de explanar a opinião pessoal dela.